Capítulo 2. A farsa do herói, parte 1. O ambiente dentro da redação do jornal Clarim Diário era um ecossistema febril de ansiedade, ruído metálico e fumaça densa. O ar, pesado e quase sólido, estava saturado pelo cheiro onipresente de charuto barato e café amanhecido, uma mistura acre que parecia impregnar as paredes amareladas pelo tempo e as gavetas dos arquivos de metal que rangiam a cada movimento. Era uma atmosfera que sufocava os pulmões, mas alimentava a urgência jornalística. No centro exato desse caos controlado, em seu escritório envidraçado que servia como uma vitrine transparente para seu ego monumental, estava J. Jonah Jameson. Ocorria ali o que Peter Parker mais tarde chamaria, com uma amargura guardada no peito, de o sorriso do carniceiro. Jameson não apenas escrevia ou ditava, ele atacava o papel como se cada palavra fosse uma arma branca. O som frenético das dezenas de máquinas de escrever na redação externa compunha um murmúrio constante, um coral de batidas rítmicas, mas o barulho que vinha dos dedos do editor, golpeando as teclas de sua própria máquina, era como uma sequência de tiros de grosso calibre. Ele não conseguia ficar parado. Caminhava de um lado para o outro em seu tapete gasto, gesticulando violentamente com o charuto aceso entre os dedos médio e indicador. As cinzas cinzentas caíam descuidadamente, sujando o chão e os relatórios, mas ele não notava. "Escrevam isso agora!" ele gritava para um secretário trêmulo que tentava equilibrar um bloco de notas e o medo. "O Homem-Aranha não é um herói. Nunca foi. Ele é um farsante de primeira categoria. Um amador perigoso em busca de glória barata que colocou a vida do meu filho, John Jameson, um verdadeiro herói americano e um oficial condecorado, em risco extremo apenas para encenar um resgate fraudulento diante das câmeras." O sorriso de Jameson era predatório, os dentes cerrados em torno do charuto, enquanto seus olhos brilhavam com uma satisfação maligna. Ele não enxergava o milagre físico de um homem impedindo uma queda livre da estratosfera. Ele via uma oportunidade de ouro para vender jornais e, simultaneamente, destruir a imagem daquilo que ele não conseguia controlar ou rotular. O som de sua voz áspera, como o raspar de lixa sobre metal, transformava a verdade dos fatos em uma narrativa de terror psicológico, moldando a opinião pública com o peso absoluto de sua autoridade editorial. Para ele, o fato de John estar respirando em uma maca militar era apenas um detalhe técnico e conveniente. A suposta culpa do Aranha era o verdadeiro prêmio de sua caçada pessoal. Enquanto a retórica inflamada de Jameson ecoava no andar de cima, nos porões profundos e úmidos do edifício, o destino de Peter era selado mecanicamente. Ali, longe da luz, começava o processo da tinta sangrenta. O som das rotativas não era apenas um ruído, era um trovão industrial, um ritmo metálico e incessante de vrum, 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 que fazia o chão vibrar e os ossos de quem estivesse por perto estremecerem. Escondido nas sombras das vigas de aço do teto, com o peito ainda subindo e descendo pelo esforço físico do dia, Peter Parker observava as engrenagens gigantescas girarem. Ele sentia o cheiro químico e penetrante da tinta fresca, um odor metálico que se misturava ao vapor das máquinas, sendo despejada sobre os rolos infinitos de papel branco. Cada rotação daquelas máquinas era como um prego martelado no caixão de sua reputação. As folhas de papel passavam pelas prensas em uma velocidade vertiginosa, um borrão de branco e preto. No entanto, Peter, com sua visão aguçada e reflexos que percebiam o mundo em câmera lenta, conseguia ler as letras garrafais antes mesmo que a tinta tivesse tempo de secar. A manchete não era apenas uma frase informativa, era uma marca de fogo, uma cicatriz mental que gritava para o mundo: "Aranha sabotador, o monstro por trás da farsa." O som das máquinas parecia zombar dele de forma cruel, cada batida rítmica ecoando e reforçando as palavras venenosas de Jameson. Peter sentiu um gosto amargo na boca.
Ele tinha arriscado cada fibra de seus músculos, queimado as palmas das mãos no metal incandescente e desafiado as leis da gravidade apenas para que aquela prensa industrial vomitasse em minutos milhares de mentiras que o mundo aceitaria como verdade absoluta. O contraste era uma lição amarga. O esforço sobre-humano de um herói podia ser apagado pela facilidade com que o cinismo, a tinta e o papel destruíam uma imagem pública. Ao sair para o dia claro de Manhattan, Peter não usava a máscara, mas sentia-se mais exposto, nu e vulnerável do que nunca. Ocorria agora a reação das ruas, o tribunal imediato da opinião pública. Caminhando anonimamente entre a multidão que saía das bocas de metrô e se aglomerava nas calçadas barulhentas, ele era apenas mais um adolescente comum, de óculos levemente tortos e uma jaqueta gasta que escondia as marcas do combate. Mas seus ouvidos, sensíveis demais para o seu próprio bem, captavam cada sussurro, cada exclamação de horror. "Você viu o jornal de hoje? Esse Homem-Aranha é um maníaco completo", dizia uma mulher loira, o rosto contraído em uma careta de desgosto, enquanto apertava com força a mão de seu filho pequeno, puxando-o para mais perto como se um monstro pudesse saltar das paredes a qualquer momento. "Jameson tem razão, deveriam caçar esse bicho com um exército e trancá-lo em uma jaula de segurança máxima", comentava um homem em uma banca de jornais, jogando uma moeda sobre o balcão de metal e pegando o clarim com um aceno de cabeça aprovador. Cada palavra proferida por estranhos era um golpe físico em Peter. O isolamento que ele sentia naquele momento não era físico. Ele estava cercado por milhares de cidadãos, ombro a ombro com as pessoas que ele jurara proteger, mas era um isolamento espiritual absoluto. Ele estava completamente sozinho em uma cidade que agora o temia e odiava por causa de uma mentira bem impressa. A gratidão silenciosa que ele esperava ter conquistado no vácuo do espaço fora substituída por um suspiro coletivo de paranoia terrestre. Ele via as pessoas olharem para o alto, para o topo dos prédios e para as gárgulas de pedra, não com a admiração de antes, mas com o receio sombrio de que o sabotador estivesse à espreita nas sombras. Sua vitória épica acima das nuvens havia se transformado em uma prisão invisível e sufocante aqui na Terra. Quando finalmente chegou ao Queens, após uma viagem de metrô onde teve que encarar a própria face de monstro estampada nos jornais de todos os passageiros, Peter encontrou um tipo diferente e mais profundo de dor: o choro escondido. Ao abrir a porta da frente da casa em Forest Hills, o som que o recebeu não era o calor do lar ou o cheiro de biscoitos, mas o de um soluço abafado e doloroso vindo da cozinha. Tia May estava sentada à mesa de madeira, segurando um exemplar amassado do Clarim Diário com as mãos trêmulas. O rosto da mulher, que era seu único pilar de sanidade e apoio, estava pálido de puro terror. "Oh, Peter, graças a Deus você chegou. Eu estava tão preocupada", ela exclamou ao vê-lo, as lágrimas molhando as bochechas vincadas pelo tempo e pelo sofrimento. "Veja o que esse monstro, essa criatura horrorosa fez. Ele quase matou aquele pobre rapaz, o filho do Sr. Jameson. Dizem no rádio que ele pode estar escondido em qualquer lugar, talvez até aqui no Queens, espreitando nas redondezas. Tenho tanto medo por você, meu querido. Você é tão jovem, tão indefeso perante essas coisas. Prometa que vai tomar cuidado e vir direto para casa." Peter sentiu um nó insuportável travar sua garganta, uma pressão que parecia impedir qualquer tentativa de fala. Ele se aproximou lentamente e a abraçou com uma ternura desesperada, sentindo a fragilidade dos ombros de sua tia sob suas mãos, que horas antes haviam dobrado o aço e segurado uma nave espacial. O contraste era devastador e irônico. Ele era o ser mais poderoso daquela sala, possivelmente um dos mais poderosos da cidade, o homem que desafiara a reentrada atmosférica com as mãos nuas. Mas ali, sob a luz amarela da cozinha, ele era apenas o sobrinho órfão e indefeso que não podia dizer a única verdade que acalmaria o coração dela. Ele tinha que aceitar, em silêncio, o papel de vítima em potencial, enquanto o herói dentro dele gritava por justiça e reconhecimento. Mais tarde, trancado no silêncio sepulcral de seu quarto, Peter vivenciou o peso esmagador da herança.
Ele abriu a gaveta secreta no fundo do guarda-roupa e retirou o traje vermelho e azul, agora frio e sem vida. O tecido de elastrano, que antes era o símbolo de sua busca por justiça e sua tentativa de redenção após a morte trágica do tio Ben, agora parecia um fardo físico insustentável, uma mortalha colorida. Ele passou a ponta dos dedos pelos rasgos feios causados pelo vento cortante do jato e pelas marcas pretas de queimadura do calor da reentrada. O traje não era mais uma fonte de esperança ou um uniforme de gala para o altruísmo. Era uma prova de crime aos olhos de milhões. Ele sentou-se na escuridão, permitindo que os ensinamentos do tio Ben ecoassem em sua mente. No entanto, o que Jameson e a imprensa haviam lhe dado naquela noite era uma nova e terrível versão dessa máxima. Com grandes poderes vem um grande e absoluto isolamento. Lá fora, os sons das sirenes da polícia de Nova York parecia soar mais alto, mais agressivo e mais frequente. Cada viatura que passava pela rua com o giroflex ligado parecia estar de alguma forma à procura dele. A cidade pela qual ele quase morreu e pela qual sacrificava sua juventude, agora clamava por sua prisão. Peter olhou fixamente para a máscara sobre a cama, os grandes olhos brancos, opacos e inexpressivos, devolvendo-lhe o olhar no escuro. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que a máscara não protegia apenas a sua identidade secreta ou a segurança de sua tia. Ela protegia o mundo da verdade insuportável de que o herói deles era apenas um garoto quebrado, um órfão tentando desesperadamente fazer a coisa certa, enquanto o mundo, em sua cegueira, o chutava de volta para a segurança e a solidão das sombras. Capítulo 2. A farsa do herói. Parte 2. A escuridão do quarto de Peter Parker era um espelho fiel e impiedoso de sua alma naquela noite. O recinto, outrora um refúgio de sonhos de ciência e juventude, transformara-se em uma câmara de isolamento onde as sombras pareciam ganhar peso, rastejando pelas paredes cobertas de pôsteres e livros didáticos até sufocar a pouca luz que vinha do poste da rua. Sentado diretamente no chão de madeira fria, com as costas apoiadas na lateral da cama, ele vivenciava o ápice de um confronto interno que nenhum sentido-aranha poderia prever ou evitar. O ar ao seu redor parecia subitamente rarefeito, denso e difícil de processar, como se a injustiça monumental de J. Jonah Jameson tivesse o poder físico e metafísico de esmagar seus pulmões e sufocá-los sob o peso de milhares de jornais impressos. Peter sentia a raiva pulsar ritmicamente em suas têmporas, uma batida surda e dolorosa que acompanhava o fluxo acelerado de seu sangue. Era um calor avermelhado, uma névoa de indignação que subia pelo pescoço e nublava sua visão, distorcendo as formas familiares de seu mobiliário. Suas mãos, as mesmas mãos dotadas de uma força extraordinária que seguraram a estrutura de uma cápsula espacial e salvaram John Jameson do esquecimento eterno no vácuo gelado do espaço, estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. As unhas cravavam-se profundamente na palma da carne, criando pequenas luas crescentes de dor que ele usava como âncora para não gritar. Ele sentia cada fibra muscular de seus antebraços retesada, uma mola tensionada ao limite, pronta para descarregar sua frustração contra qualquer parede, mas contida pela mesma ética que o tornava um alvo fácil. Por um momento, a ideia de desistir não era apenas um pensamento passageiro ou um lampejo de cansaço. Era uma tentação palpável, doce e perigosa como um sedativo. Parecia um caminho de saída fácil, queimar o traje, esconder os disparadores e voltar a ser apenas o sobrinho de May, o estudante brilhante, o ninguém. O silêncio do quarto era apenas interrompido pelo tic-tac do relógio e pelo som de sua própria luta por ar. Por que eu continuo? Ele questionava em um sussurro rouco, a voz quebrada pelo cansaço físico e pela desilusão emocional. As palavras pareciam pesadas, saindo de sua garganta com esforço. Por que arriscar tudo, cada osso do meu corpo, cada hora de sono, por uma cidade que cospe no meu rosto no momento em que eu estendo a mão?
Ele inclinou a cabeça para trás, batendo-a levemente contra o colchão, fechando os olhos para tentar apagar a imagem da manchete do Clarim que ainda queimava em sua retina. A injustiça não era apenas uma ideia abstrata, era um gosto metálico na boca, um frio no estômago que o fazia questionar se o sacrifício de ser o Homem-Aranha valia o preço de ser odiado pelo mundo que ele tentava, desesperadamente, manter girando. No entanto, em meio ao turbilhão de mágoa, algo mais forte emergiu. As memórias táteis de sua última conversa com o tio Ben. Peter fechou os olhos e, por um instante, o cheiro de mofo do quarto foi substituído pelo aroma suave do tabaco de cachimbo do tio e pelo toque áspero, mas gentil, de sua mão em seu ombro. Ele conseguia sentir novamente a textura daquela mão calejada pelo trabalho honesto, um toque que carregava mais peso do que qualquer montanha. A voz do tio não era um grito, era um murmúrio persistente em sua consciência, lembrando-o de que o poder não era um privilégio para o ganho pessoal, mas um dever para com aqueles que não o possuíam. A raiva começou a ceder lugar a uma resignação triste, porém firme. A responsabilidade não era um fardo que ele escolhia carregar, era quem ele era. Movido por essa resolução silenciosa, Peter levantou-se. Ele vestiu o traje novamente, sentindo o frio do nylon contra a pele ainda quente de revolta. Ele iniciou a busca por redenção. Não era uma busca por aplausos, mas por um propósito que justificasse sua existência. Ele saiu pela janela, deslizando como uma mancha escura contra os tijolos da casa no Queens. A noite em Nova York tinha um som próprio. O zumbido constante do tráfego distante, o latido de um cão e o vento que soprava do Atlântico, trazendo o cheiro de sal e poluição. Peter encontrou refúgio no alto de uma gárgula de pedra em um edifício gótico no centro da cidade. Ali, o frio da noite era uma presença tátil, cortando o tecido do uniforme e arrepiando sua pele. Ele sentia o peso da solidão absoluta. Do alto, as pessoas lá embaixo pareciam pontos de luz movendo-se sem rumo, alheias ao guardião que as observava das sombras. A pedra da gárgula estava úmida de orvalho e Peter agarrou-se a ela, sentindo a aspereza do granito sob suas luvas. Ele não brilhava sob os holofotes, ele vigiava do lugar onde ninguém se dava ao trabalho de olhar. Era o exílio dentro de sua própria casa. A paz da vigília foi abruptamente interrompida pelo que Peter mais temia, o encontro com a desconfiança. Enquanto patrulhava os becos próximos a um banco, ele foi avistado por uma patrulha policial. O som do mundo mudou instantaneamente. O que deveria ser um encontro entre aliados tornou-se um cenário de caça. "Parado! Mãos para cima, aranha!" gritou um oficial, a voz carregada de um medo real, alimentado pelas mentiras do jornal. Peter ouviu o som metálico e seco de gatilhos sendo puxados e travas de segurança sendo liberadas. O sentido aranha gritou em sua base craniana, uma vibração elétrica que antecipava a dor. "Esperem, eu não fiz nada", ele tentou dizer, mas suas palavras foram abafadas pelo primeiro estampido de uma arma de fogo. O som do tiro ecoou como um trovão no beco estreito. Peter saltou, sentindo o deslocamento de ar de um projétil que passou a milímetros de sua orelha. Ele precisou fugir daqueles que jurou proteger. Enquanto escalava a parede lateral, sentia o impacto das balas raspando nas superfícies de tijolos ao seu redor, soltando lascas de barro cozido que atingiam seu uniforme. O som das balas batendo no metal de uma escada de incêndio era um tilintar fúnebre. Cada tiro disparado contra ele era uma prova de que a farsa de Jameson tinha vencido a verdade de seu heroísmo. Exausto e com o coração batendo contra as costelas como um animal enjaulado, Peter retornou ao seu santuário doméstico nas primeiras horas da madrugada. Foi ali, na penumbra de sua lâmpada de mesa, que ele selou o pacto com o destino. Não havia glória naquelas horas silenciosas. Com uma agulha e linha de costura, ele começou a reparar os danos da noite. Ele limpou as manchas de fuligem do resgate espacial e costurou cuidadosamente os rasgos deixados pelo vento e pelos projéteis. Cada ponto que ele dava no tecido vermelho era uma aceitação. Ele aceitava que sua vida seria uma sucessão de sacrifícios não reconhecidos.
Ele aceitava que a verdade era um luxo que ele não possuía e que, para o mundo continuar girando em segurança, ele precisava ser o vilão de algumas histórias. Ele sentiu a ponta da agulha furar seu dedo por um segundo, o pequeno pingo de sangue sendo absorvido pela malha do traje. Não importa o que digam, ele sussurrou para a máscara pousada sobre a mesa. Eu sei o que aconteceu lá em cima, e o John sabe também. Ele dobrou o uniforme com um cuidado quase religioso, guardando-o no fundo da gaveta, preparando-se para o dia seguinte, onde voltaria a ser o Peter Parker fraco e tímido aos olhos de todos. Por fim, o herói emergiu para um último fôlego antes do amanhecer. O encerramento veio com a sombra que protege. O Homem-Aranha saltou do telhado de sua casa, uma silhueta solitária cruzando o disco prateado da lua cheia. Não havia câmeras para filmar, nem multidões para aplaudir. O som final daquela jornada não foi um discurso ou uma fanfarra, mas algo muito mais íntimo e verdadeiro. Foi o som do vento assobiando através das aberturas de sua máscara, um som puro e frio que limpava a sujeira das mentiras de Jameson. E então o som final, o disparo de uma teia, um tuip seco que rompeu o silêncio da noite, prendendo-se ao galho de um carvalho antigo. Peter lançou-se no arco de um balanço perfeito, desaparecendo na vastidão da metrópole que o odiava. Ele era, e sempre seria, o vizinho amigável que ninguém agradece, a mão invisível que impede a queda, o herói que escolhe a sombra para que os outros possam viver na luz. A história do resgate espacial terminava ali, não com um troféu, mas com um par de lançadores de teia prontos para a próxima tragédia. Porque o dever, ao contrário da fama, nunca dorme. Encerramento. A primeira grande jornada de Peter Parker estabelece um arquétipo raro nas histórias de ficção, o herói que perde ao vencer. Ao contrário de outras lendas que recebem as chaves da cidade, o Aranha termina este capítulo exatamente onde começou, ou talvez em um lugar ainda mais sombrio. Ele salvou vidas e segredos de Estado, mas sua recompensa foi o isolamento. A história nos força a encarar o amargor de que a justiça nem sempre é justa com quem a pratica. O uniforme não é uma armadura de glória, mas uma pele de sacrifício constante. No entanto, há uma beleza melancólica na resiliência de Peter. Mesmo sendo caçado pela polícia e defamado por John Jonah Jameson, ele não rasga seu traje nem abandona sua missão. A verdadeira força do personagem não reside em sua agilidade sobre-humana, mas em sua capacidade de suportar o peso da incompreensão por um bem maior. Ele aceita ser a mancha no espelho para que os outros possam ver um reflexo de segurança. No fim, a história do Homem-Aranha é um lembrete de que a integridade brilha mais forte quando não há ninguém para aplaudi-la.